Isso aí, galera, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, eu vou dar continuidade à minha série sobre a crise de 2008. Eu vou falar aqui ainda dos desdobramentos da crise, das reações do Banco Central dos Estados Unidos e também vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Brasil, na União Europeia. Ainda vou traçar um pequeno paralelo com a crise de 29. Então, para entender esse vídeo, seria bacana que você assistisse os outros vídeos da série que estarão aqui na descrição. Bom, se você entender os outros vídeos, percebeu que o governo dos Estados Unidos promoveu um grande aporte financeiro a fim de salvar os bancos. Ok, mas como aconteceu o aporte do Tesouro Nacional feito pelo Banco Central? No balanço do Banco Central, o ativo é composto por títulos públicos em carteira, e o passivo é o papel moeda em circulação. Na crise, o governo dos Estados Unidos emite um enorme volume de títulos públicos. Esses títulos, ao entrarem no balanço do Banco Central, obrigam o Banco Central a aumentar o seu passivo. Então o BC emite dinheiro de alta potência. Só que a situação de crise fez com que os bancos absorvessem esse crédito, porém não voltassem a emprestar. Dessa maneira, não gera multiplicador, não causa o efeito de recuperação na economia. As reservas voluntárias crescem, só que o crédito ou desaparece ou fica altamente restrito. Então toda essa dívida gerada pelo governo dos Estados Unidos garante a solvência dos bancos. Mantém o sistema de pé, porém não proporciona a retomada do consumo e do investimento na economia. A quebra do sistema provocou um sumiço da liquidez, e o Fed tentou corrigir isso emitindo base. Só que, como eu disse, ele não consegue. O pessimismo mantém o crédito escasso, então ele parte para outras alternativas. Então, cai o Fed Funds, ou seja, eles baixam os juros. Como os bancos estavam na preferência pela liquidez, a lógica foi simples: dinheiro barato para estimular o empréstimo. Dinheiro em caixa não serve em nada para a economia capitalista. A taxa de juros americana até 2008 vinha em torno dos 2%. Em 2007 estava em 5%. Foi para zero em 2009 e em termos reais ela ficou negativa. Depois, ainda no sentido de resolver a crise, foi criado o Quantitative Easing, ou seja, o BC passa a comprar ativos dos bancos privados. Então, além de compor o seu ativo com títulos públicos, ele também passa a comprar títulos dos bancos privados. Como ativo e passivo no Banco Central é uma igualdade contábil, ele passa a expandir base a partir da compra desses papéis. Então, reparem bem, ele cria dinheiro a partir de papéis criados pelo setor privado, que por sua vez cria esses papéis a partir de dinheiro de alta potência criado pelo Banco Central. Então as medidas foram basicamente mais de 1 trilhão injetado diretamente na economia, quantitative easing para também expandir a base e juros negativos para ver se a economia conseguia retomar o nível de atividade. Resumindo, gente, eles enchem a economia de dólares. Então, por exemplo, se o Banco Central compra títulos públicos de longo prazo a fim de expandir base, esses títulos, a princípio, eles concorrem com um capital. Títulos de 15 anos, 20 anos, por exemplo. Com o Banco Central comprando, acontece a valorização desses papéis. Então a taxa de juros vai cair no longo prazo. Ora, o interesse do Banco Central a fazer isso é provocar o inverso do crowding out, fazendo com que o investimento em capital produtivo venha da iniciativa privada, tirando do mercado esses papéis, ao passo que caem os juros e se oferece crédito. Só que diante do ambiente de crise, os agentes econômicos continuam na preferência pela liquidez. O governo oferece mais moeda a preços menores, porém os investidores não investem. A economia americana caiu 0,3% em 2008 e quase 3% em 2009, mesmo com as intervenções. Em 2010, diante do pacote de possivelmente mais de 3 trilhões de dólares, a economia americana subiu 2,5%. Ou seja, não se recuperou da crise, coisa que só vai acontecer em 2011, quando a economia americana conseguiu mais 1,6% de crescimento. Ou seja, até o final do governo Obama, a economia americana não voltou à média de crescimento de 3% que se teve entre 1969 e 2008. Aliás, não chegou nem a 2%. A crise foi tão aguda que em 2009 o desemprego nos Estados Unidos chegou a 12%, só voltando ao patamar de 5% em 2015.
Ou seja, a recuperação foi muito lenta. Em 2013, 5 anos depois da crise, o desemprego ainda estava em torno de 8% nos Estados Unidos. A decisão dos Estados Unidos de inundar o mercado de dólares acelerou o processo de desvalorização do dólar em relação a outras moedas. Havendo mais dólares e estes em queda, o Brasil estava ali oferecendo boas taxas no mercado internacional. Ou seja, estava atraindo dólares especulativos, fazendo com que o real tivesse uma pressão de valorização em relação ao dólar. Só que isso para a nossa economia não é nada bom, porque desincentiva o investimento em economia real, aumenta o consumo das famílias, aumenta a dependência de poupança externa, aumenta o endividamento e ainda estimula uma financiarização da economia. Como há valorização do real e aumento da poupança externa, acontece uma crise na balança de pagamentos, porque o Brasil importa muito, e como o câmbio real está caro, as nossas exportações acabam não conseguindo pagar essa conta. A pressão faz com que ocorra um reposicionamento do câmbio. O dólar sobe e gera inflação. Essa basicamente é a história do câmbio brasileiro das últimas décadas. Vai ficar linkado aqui embaixo vídeos onde eu explico melhor sobre isso. Nos Estados Unidos, a oferta de crédito fácil não resolve a questão do consumo. Mesmo com juros baixos e com liquidez, os bancos não estavam dispostos a emprestar. No Brasil, para se fugir da restrição de crédito, o governo utilizou dos bancos nacionais. Sendo assim, se baixam os juros e o nível de atividade baseado no consumo das famílias continuou alto. Bom, então como a gente viu, as reações em termos de política monetária do governo dos Estados Unidos em relação à crise não foram nulos, mas foram, no mínimo, insatisfatórios. Se a gente for pensar em alternativas, segundo o modelo keynesiano, por exemplo, a proposta seria aumentar os gastos e reduzir alguma coisa em impostos, buscando alguma progressividade, ou seja, aumentar o produto, gerando um déficit para retomar o investimento, ainda lá, segundo o que a gente tem no modelinho ISLM. Uma outra proposta seria reduzir os impostos dos mais ricos. A desculpa é que assim eles investiriam mais, gerando emprego e renda para reaquecer a economia. Portanto, uma mudança tributária regressiva. Basicamente, essa segunda hipótese aí é o que foi feito por Reagan e depois foi agravado, acentuado pelo Bush pai. Não deu muito certo, porque eles aumentaram o déficit público. Bill Clinton, que veio com outra proposta, acabou reduzindo esse déficit. Sendo assim, o salvamento dos bancos vai ser mesmo via emissão de dívida pública. Então o déficit americano salta de 4% em 2007 para 10% em 2008, para 9% em 2009 e 2010. Ou seja, se manteve muito alto enquanto as medidas mais drásticas vinham sendo tomadas. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, as medidas eram no sentido de incentivar o consumo das famílias. Aqui, por exemplo, se reduziu o IPI da linha branca, dos automóveis. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o efeito foi parecido. Não houve um aumento do consumo justamente porque esse tipo de consumo não é um consumo de primeira necessidade. E diante da crise, os agentes econômicos ficam inseguros e, portanto, não arriscam. Por outro lado, não houve um aumento nas exportações que compensasse essas perdas. Nos Estados Unidos, sobretudo por causa da concorrência com a China. E aqui porque os nossos produtos não têm penetração no mercado internacional. Nós não temos competitividade nem de preço e nem extra preço. Se tentarmos basear em consumo suntuoso, não dá para se sustentar. E se a gente olhar para o consumo de massa, veremos que isso é atendido com produtos da China. O incremento no consumo no Brasil veio junto do endividamento das famílias, ou seja, faltou renda. E se a gente parar para pensar na mecânica global, o dólar mais barato não conseguia incentivar as exportações americanas. O mundo, se recuperando da crise, não estava disposto a investir. A crise contaminou todo o sistema e só não foi pior porque o Fed promoveu um forte aporte financeiro salvando os bancos e porque a China vinha crescendo muito rápido. A China foi impactada também pela crise e não conseguiu mais sustentar um crescimento de 15%. Logo depois da crise, esse crescimento já caiu para 10% e hoje vem oscilando aí em torno dos 7%. Em resumo, o remédio tradicional, que é a desvalorização cambial, pouco pôde ajudar, porque a desaceleração fez com que toda a economia global investisse menos. E além do mais, a China vinha segurando artificialmente o seu câmbio justamente para manter uma super competitividade de seus produtos.
o que também atrapalhava os outros países no sentido de retomar o nível de atividade. Os países da centralidade do capitalismo, os mais desenvolvidos e mais antigos em termos de malha produtiva, foram os mais afetados. Houve uma forte retração do consumo e os investidores ficaram na preferência pela liquidez. Portanto, uma armadilha complicada, porque toda a sustentabilidade do sistema mundial estava ali ancorado no crescimento da China. Ou seja, se houvesse uma redução ainda maior do crescimento do país asiático, nós teríamos o único driver de crescimento da economia se estagnando. Ou seja, isso também vai agravar o ambiente político. A dificuldade dos Estados Unidos em retomar o nível de atividade, de investimento, de renda, de emprego, também vai ser um dos atores que vai ocasionar com que Donald Trump tenha tanta popularidade a ponto de se eleger presidente. Obama enfrentou a crise, porém, quando ele entrega o governo, ele vai entregar o governo em condições ainda similares ao que ele pegou lá do Bush filho, com alguns indicadores até piores. Por exemplo, ele pegou o país com um superávit de 2,3% e entregou com um déficit de 4%. Se por um lado a política monetária foi ativista durante a crise, a política fiscal praticamente se manteve inalterada. E aí, falando desse ponto, pode ser bacana a gente fazer uma pequena comparação com a crise de 30. Em 30, praticamente era impossível se fazer política monetária. Em função da conversibilidade, era proibitivo uma política expansionista. Enquanto que 2008 mostrou pra gente que nessa área praticamente não há restrições. Sendo assim, em 30, déficit público era algo proibido. E hoje, embora haja um certo limite no déficit público, esse limite é muito mais uma questão de fluxo do que de estoque. E em 30 a gente tinha taxas cambiais fixas, e a resolução começou justamente com a mudança nessas taxas. 2008 foi uma crise já de um mundo de taxas absolutamente flutuantes. Então em 2008 a gente tem uma situação de câmbio e de política monetária livres. Há uma barreira que é a limitação fiscal, só que os Estados Unidos eles se relacionam de uma maneira diferente com essa barreira fiscal, justamente porque eles têm a moeda padrão para as trocas internacionais. Na década de 30, a alteração na política de taxas cambiais foi algo importante na recuperação das economias. Na época, os Estados Unidos desvalorizou a moeda, mas também investiu pesado em gastos públicos para gerar multiplicador. Entretanto, nós não podemos explicar a recuperação da economia na década de 30 somente por causa da desvalorização, uma vez que praticamente todos os países utilizaram essa medida. A explicação mais provável pode ter a ver com o aumento da liquidez e com a redução dos juros. Então vai haver uma mudança, o câmbio passa a não ter mais a ver com o ouro. Se introduz a ideia de déficit fiscal nos Estados Unidos. Ou seja, as medidas lá da década de 30 provocaram alguma inflação, só que aquela inflação, na época, foi positiva para a economia, porque acabou gerando uma ilusão monetária, o que proporciona maiores margens aos investidores e ajuda a recuperar o nível de atividade. Então essa aí foi a tônica até 37, quando mais uma vez vai haver uma pressão em função do déficit público e um novo ajuste, a economia cai novamente em termos de nível de atividade, algo que só vai ser recuperado com o início da Segunda Guerra Mundial, aí sim com um excedente enorme de demanda agregada. Então não podemos atribuir a recuperação da economia na década de 30 nem ao câmbio e nem a uma eventual regulamentação, que também acabou acontecendo. Se a questão do câmbio em 2008 é diferente, podemos afirmar que a regulamentação seria uma solução? Ora, como nós já discutimos aqui no canal, o fim das regulamentações ele aconteceu justamente porque ele já vinha acontecendo na prática. Justamente por ter acontecido um entendimento que era impossível arbitrar essas relações em função dos bancos terem N maneiras de burlar essas arbitragens. E além do que também houve um entendimento que essas inovações financeiras resolveriam os problemas da expansão de crédito. Talvez não se tenha calculado direito as implicações problemáticas dessa mecânica. Volta a aparecer o discurso que já havia sido defendido pelo Tobin há muitos anos atrás, mas agora passou a ser vocalizado, por exemplo, por economistas como Joseph Stiglitz. Ou seja, aquela ideia de criar mecanismos através de agências reguladoras do mercado financeiro internacional a fim de desincentivar as operações financeiras, ou seja, jogar alguma areia nessa engrenagem a fim de fazer com que o investimento migre para o setor produtivo.
Isso também poderia colaborar desincentivando inovações financeiras muito arriscadas. Mas o fato é que, apesar dessas propostas, nada foi tomado de atitude nesse sentido. O principal argumento aconteceu no sentido de haverem N legislações no mundo sobre essas questões. Existem muitos paraísos fiscais, e se a gente tentar regular essas coisas, os agentes econômicos podem burlar essas regulamentações, se apropriando de países onde essas regulamentações são muito mais frouxas. E se nós colocarmos uma lupa, já há uma regulamentação. O BIS, ele regulamenta essas transações, porém os agentes econômicos se adaptam e dão um jeito de burlar essas regulamentações. O BIS vai lá, percebe essa adaptação e, por sua vez, também se adapta. Ele ameniza, mas não consegue resolver o problema. Então os economistas estão na direção de não regulamentar, mas sim de evitar a formação de processos especulativos. Simplesmente aumentar os juros não dá certo. Eles tentaram em 30 e acabaram acelerando o processo que levou à quebra da bolsa. Em 30, na verdade, nós tivemos uma grave crise da moeda, ou seja, o modelo de moeda mercadoria havia se expandido até o seu limite, e a economia global necessitou de um novo arranjo da moeda. 2008 também foi uma crise da moeda, agora uma crise da moeda dívida, que mais uma vez dá indícios de também estar próxima do limite da sua expansão. Basta a gente olhar o nível de endividamento bruto dos países. 29 fez com que houvesse uma mudança no padrão da moeda dominante. 2008 ainda não provocou isso, porém pode ter dado início a um processo de mudança nessa moeda padrão. Controlar a moeda padrão para o comércio internacional é algo que dá ao país emissor dessa moeda um grande poder. E parece que estamos em meio a essa disputa. E a pergunta de como regulamentar, como frear, como evitar a financiarização e a formação de bolhas, ela ainda permanece no ar. Muitos economistas, já há muitas décadas, vêm apontando que esse grau de financiarização da economia global não pode ser saudável ao capitalismo. Os conservadores não acreditam na tese da desregulamentação, culpam lá o Alan Greenspan pelos juros baixos que teriam potencializado a crise. Mas como falamos aqui nos outros vídeos dessa série, havia uma necessidade da economia americana de manter um nível de atividade alto baseado no consumo e, portanto, os juros pareciam a única ferramenta para proporcionar isso. E é importante ressaltar aqui no final do vídeo que mesmo diante dessa enchente de dólares, o mundo não apresentou inflação. Mesmo antes da crise, os Estados Unidos já vinham rodando seguidos déficits sem apresentar inflação. Ou seja, não há crescimento e não há inflação, diferente do período de 45 a 80, quando havia crescimento e havia inflação. Portanto, seria bom ter inflação? Ora, se o endividamento ele se dá com parcelas fixas, a inflação diminuiria o endividamento das famílias, portanto aumentaria margens. Ora, então por esse lado seria bom. Agora, como causar essa inflação com os agentes na preferência pela liquidez? Tá ok, moçada? Ainda vai ter mais um vídeo dessa série, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui seu like, se inscrevam no canal, e quem puder e quiser apoiar o canal Saia da Matrix para que nós possamos se manter no ar produzindo conteúdo de qualidade, seja um dos nossos apoiadores. Os links para apoiar o canal estarão todos aqui na descrição do vídeo, assim como os links de referência utilizados nessa série e os links para as demais redes sociais do Saia da Matrix, inclusive em podcast, onde a gente tem lá conteúdo exclusivo. Tá ok, moçada? Falou, valeu e até a próxima!